algo do céu para a tua casa, para a tua família, cada domingo nesse mês. Gênesis no capítulo 6. Todos acharam? Então aí mesmo, feche os seus olhos. Vamos respirar fundo e vamos orar. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua doce e poderosa presença no nosso meio. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que nós vivemos até aqui. Nós te louvamos, te adoramos. Nós sentimos a tua presença nesse lugar. E nós agora queremos te pedir, Senhor, continua a tua obra. Continua falando aos nossos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, que ao pregar da tua palavra, que o Senhor fale com cada um aqui individualmente, desde aquele que estiver lá atrás, Senhor Deus, até aquele que estão aqui na frente, desde o mais novo até o mais velho, que a tua palavra, Senhor Deus, ela penetre os nossos corações, que ela não entre apenas no nosso ouvido, mas que ela caia numa boa terra do nosso coração, e que ela não seja roubada pelo maligno, mas que ela venha a ser compreendida e praticada, para que a nossa família seja salva através da tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus toda distração e tudo aquilo que vem para roubar a palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero começar, o tema da nossa mensagem de hoje é: eu e a minha casa seremos salvos. Você pode repetir comigo? Eu e a minha casa seremos salvos. Porque não há nada mais importante do que a salvação da sua família. Não é verdade? Bens materiais, casa, carro, emprego, faculdade, tudo isso é bom e é bênção. Mas a coisa mais importante para a nossa família chama-se salvação e vida eterna. Então por isso nós queremos começar declarando que eu e minha casa seremos salvos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus nunca quis que a família fosse salva. Sabia disso? Deus nunca quis que a família fosse salva. Deus nunca quis ser o restaurador de casamentos. Deus nunca quis ser o restaurador de corações de filhos, aos pais e de pais aos filhos. Nunca foi esse o plano de Deus. Sabe por que Deus nunca quis salvar famílias? Porque Deus nunca quis que famílias se perdessem. Nunca foi o objetivo de Deus que casamentos terminassem. Uma vez perguntaram para Jesus assim: Jesus, e sobre o divórcio, o que o Senhor fala para a gente? Pode ou não pode divorciar? Jesus disse: deixa eu responder a vocês. O meu pai, lá no início, nunca quis que ninguém se divorciasse. Porque o meu pai criou macho e fêmea, os criou e disse: olha, deixará pois o homem a sua mulher, deixará pois o homem o seu pai a sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, homem nenhum separe. Deus disse: essa é a vontade do meu pai. Deus nunca quis ser o restaurador de casamentos, porque Deus sempre quis que casamentos durassem para sempre. Deus nunca planejou que pais fossem embora de casa e abandonassem os seus filhos. Deus nunca planejou que famílias fossem destruídas e Ele precisasse restaurar famílias. Porque o sonho de Deus, o plano de Deus, era que famílias fossem lugares seguros, de amor, respeito, comunhão, alegria, paz, prosperidade, aonde filhos nascessem em um lar saudável e casassem e tivessem filhos saudáveis e reproduzisse assim uma cultura saudável pelo mundo todo. Famílias que amavam a Deus, filhos que nunca se desviariam, casamentos que nunca terminassem e filhos que nunca teriam seus corações quebrados pela falta da paternidade. Esse era o desejo de Deus, mas infelizmente, irmãos, o pecado entrou no mundo. O pecado trouxe a rebeldia, o pecado trouxe
a desobediência. E com isso, o pecado entrou na família. E aonde era para ter um casamento de apoio, onde era para ter um casamento onde um apoia o outro, um ama o outro, sabe o que entrou? Quando o pecado entrou na família? Medo, culpa, acusação. Primeira coisa que o pecado entrou ali, Adão, que agora era para proteger sua esposa, fala: Deus, fui eu não, foi ela. Foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva acusa o outro e começa um conflito na família. E aí quando nascem os filhos, vem o quê? Violência familiar. Deus nunca planejou isso, querido, violência familiar. Mas o pecado trouxe violência, um irmão matando o outro irmão, assassinato dentro da família. Então, irmãos, eu quis começar dizendo o seguinte, que Deus é sim restaurador, mas Ele não queria ser, porque Deus desejou que a família fosse um lugar perfeito. Mas o pecado trouxe toda essa destruição familiar que nós vemos. Pais abandonando filhos, filhos contra os pais, esposa contra o marido, maridos violentos, casamentos e famílias se destruindo. Mas então Deus vem com um plano. O plano de salvação da família, amém? O plano de restauração. E agora o desejo de Deus é restaurar a família ao seu padrão inicial, através de Cristo Jesus e do Evangelho. Deus deseja restaurar as nossas famílias através da nossa vida, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele sonhou lá atrás, no início. E eu declaro que você vai viver a partir de você, na sua família, na sua casa. Você vai mudar a história da tua casa, do teu casamento, da tua futura geração. Em Cristo você vai viver o plano que Deus tem para você. Você crê nisso? Então, irmãos, o pecado veio destruindo o homem, se afastando de Deus, a família se deteriorando, conceito de família se acabando. E a gente chega agora em Gênesis 6, e a coisa tão ruim, Paulo, que Deus olha para a terra e fala assim: olha, chega, não tem mais como, eu tenho que enviar o dilúvio, porque o ser humano se corrompeu de uma tal forma, que eu vou destruir toda a terra, eu vou destruir o ser humano. Eles não querem mais se voltar para mim, não há mais solução. E a Bíblia diz que nos últimos dias, irmãos, presta atenção nisso, Jesus disse que quando estiver próximo da vinda dele, nós estamos muito próximo da vinda dele, Ele disse que os dias que nós viveremos serão como os dias de Noé. Olha, irmãos, os dias que nós viveremos próximo à volta de Jesus será como a época de Noé, onde as pessoas não se importam com Deus, onde as pessoas casam-se, dão em casamento, terminam, reconciliam, faz família, isso, aquilo, abandonam os filhos os pais, ninguém quer saber de Deus. E Jesus disse: os dias quando o Filho do Homem vier, vai ser como os dias de Noé. E nós já estamos muito próximos. A cultura que nós vivemos está muito próxima, porque Jesus está muito perto, e nós estamos vivendo os dias de Noé. Mas tem uma boa notícia: no meio da corrupção, no meio de um mundo destruído, sem valores, há uma boa notícia. A boa notícia está aqui em Gênesis capítulo 6. Abre comigo no verso 9. Gênesis 6, 9. Nem tudo está perdido, amém? Gênesis 6, 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Diga assim comigo: Noé andava com Deus. Irmãos, a boa notícia é que o mundo pode estar absolutamente corrompido. Valores familiares, paternos, maternos estão destruídos. Porém, ainda existem homens e mulheres que estão andando com Deus. No meio da corrupção ainda há jovens andando com Deus. Ainda há adolescentes que andam com Deus. Ainda há homens e mulheres aqui dentro dessa igreja que no meio da corrupção generalizada do mundo,
onde os pais estão abandonando seus lares e seus filhos, ainda há homens que andam com Deus e amam os seus filhos e a sua família. Onde as mulheres estão corrompidas pelo feminismo, ainda há mulheres que andam com Deus nesse lugar e estão valorizando a feminilidade que Deus lhes deu. Ainda há homens e mulheres nesse lugar que andam com Deus, amém? Fala com esse irmão que está do seu lado, glória a Deus pela sua vida, porque você anda com Deus. Ah não, pastor, não é possível viver em santidade, não é possível, pastor, viver uma vida diferente, porque o mundo está muito corrompido. Isso é normal. Não, irmão, normal é lá no mundo. Aqui nós somos a geração do Noé, daqueles que andam com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, Paulo. E no verso 13, presta atenção nisso aqui. Diz assim: então Deus disse a Noé. Chama alguém que está do seu lado e fala assim, fala o nome dessa pessoa. Fala assim, então Deus disse a... Fala o nome dessa pessoa. Então Deus disse com Paulo. Então Deus disse com o Júnior. Então Deus falou com o Arthur. O fim de toda a carne está vindo perante a minha face. O fim de tudo está vindo. Porque a terra está cheia de violência. Eis que eu vou desfazer a terra. Mas no verso 18 diz assim: mas contigo eu estabelecerei a minha aliança. Você vai entrar na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher, as mulheres dos teus filhos. Contigo eu faço uma aliança. Você vai entrar na arca, a tua mulher, o teu marido, os teus filhos, e ainda vai levar a mulher dos teus filhos e os teus netos e bisnetos, porque eu tenho uma aliança contigo, diz o Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar rápido com você aqui 3 tópicos, 3 conselhos bíblicos para que você e a sua casa seja salvo como foi de Noé. O primeiro ponto é que você tem que ter uma aliança com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, se você não tem uma aliança com Deus, a tua casa, a tua geração não vai ser salva. Você primeiro tem que buscar e ter uma aliança firme, inquebrável, inabalável, com Deus. Independente do que você passe, meu irmão, minha irmã, os homens que estão aqui, as mães que estão aqui, os filhos, você que não é casado ainda, mas vai casar, aleluia, em nome de Jesus. Você tem que ter uma aliança com Deus, não apenas por você, mas também pelos teus filhos, mas começa por você. Por isso o tema é eu e a minha casa, porque se não começar com você, não alcança a tua casa. Eu vou te falar uma coisa aqui, não escandaliza não, eu vou explicar. Deus não salva famílias, Deus salva indivíduos, e indivíduos trazem salvação para a sua família. Deus não salvou a família de Noé, Deus fez uma aliança com Noé, e Noé preparou a arca que salvou a sua família. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus chamou Ló e falou assim: Ló, eu tenho uma aliança contigo, porque no meio da corrupção do mundo, você tem andado comigo, então eu vou salvar você, e você pega a tua mulher, pega os teus filhos e sai. Deus falou: Abraão, vem cá, pega a tua esposa, pega os teus filhos e sai. Deus falou com o carcereiro, lembra lá em Atos, lá de Paulo? Paulo falou assim: crê no Senhor Jesus, é indivíduo, crê você, e será salvo tu e a tua casa. Mas tudo começa com um indivíduo que decide ter uma aliança com Deus. Eu não sei quantos da sua casa ainda não são salvos, mas eu quero te dizer, está começando por você. Eu não sei como é que foi a tua geração, os últimos 50 anos da tua família, eu não sei como é que foi, mas eu sei como é que vai ser os próximos 50 anos da tua família, porque está começando com você que tem uma aliança com Deus. Mas tem que começar, você tem que decidir, eu tenho uma aliança com Deus. Irmãos, escuta aqui,
Vou te falar uma coisa de pastor para o teu coração. Eu já vi pessoas que entram na igreja e eles não querem aliança com Deus. Eles querem um casamento. Eu já vi pessoas que entraram aqui falando: pastor, ora pelo meu casamento. Tá, mas você quer o casamento ou você quer Jesus? Você quer que teu marido volte ou você quer ter uma aliança com Jesus? Porque aqueles que não querem Jesus, querem apenas o marido de volta, quando o marido volta a pessoa vai embora. Ou quando o marido não volta, a pessoa vai embora de qualquer jeito. Já vi mães: eu quero a salvação do meu filho, eu quero a salvação do meu filho, eu quero a salvação da minha filha. Aí o filho não volta, naquele momento, as coisas não acontecem, aí a pessoa desanima de Jesus. Aí eu não entendo a lógica, porque se o meu filho está indo para o inferno, e a salvação não acontece, eu pego e vou para o inferno junto com ele? Não, eu tenho uma aliança com Jesus. Irmãos, olha, sabe quanto tempo levou para a salvação da família de Noé? 120 anos. Do momento em que Deus fez uma aliança com Noé, até o dia em que a família dele foi salva, levou 120 anos. Você está disposto a esperar a salvação dos teus familiares, dos teus filhos, dos teus amigos, de quem seja da sua casa? Você está disposto a esperar o tempo em aliança com Deus? E se demorar 20 anos? E se demorar 50 anos? Porque Noé, aqui ó, a arca, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 80 anos, eu estou trabalhando para a salvação da minha família. Meus filhos não vão se perder. Meus filhos, 80 anos, 90, 100 anos depois, ele está lá: meus filhos não vão morrer não. Meus filhos, pode ser até que eu morra, eu não sei como é que vai ser o negócio, que eu já estou velho, mas os meus filhos, eles serão salvos através dessa arca. Meus filhos não vão se perder, minha esposa não vai, minha família não vai se perder com essa geração. Eu estou trabalhando a longo prazo, eu tenho aliança com Deus, Deus me prometeu, Deus não vai deixar minha família se perder. Mas você tem que ter aliança com Deus. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você tem aliança com Deus, irmão? Deus não restaura casamentos. Como assim, pastor? Sempre ouvi que Deus restaura casamento. Não, Deus não restaura casamentos. Escuta aqui, eu vou repetir. Deus não restaura casamentos. Deus restaura homens. Deus restaura o coração. E homens restaurados restauram o seu casamento. Deus restaura mulheres. E mulheres restauradas e sábias, cheias do Espírito Santo, restauram os seus casamentos. Porque Deus tem compromisso com um, para que esse um leve salvação para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos e para toda a sua casa. Deus tem um compromisso com você, e eu quero declarar sobre a sua vida que a sua aliança com Deus vai trazer salvação para a sua casa. Você e a sua casa serão salvos através da tua aliança com Deus. Você recebe essa palavra? Segundo conselho que eu quero te dar, irmãos: trabalhe pela salvação da sua família. Como assim, pastor? Eu trabalho muito, eu acordo cedo na segunda-feira, trabalho pela minha família. Não, não é pelo sustento, é pela salvação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui para mim. Você ainda acredita que o dilúvio vai vir? Não, dilúvio? Como assim, pastor? Não, não é o dilúvio de água. Vou explicar melhor. Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Você ainda acredita no inferno? Você sabia que tem crentes, que tem familiares próximos que não são salvos, e esses crentes não oram pela salvação dos seus familiares? Não oram. Você sabia que tem mãe que já não ora mais pela salvação dos seus filhos? Tem esposa que já não ora mais pelo marido, marido que não ora pela esposa, filhos que tem... Aqui, você sabia que tem filho, que tem pai que não é crente, e ele não ora pela salvação dos seus... Não ora. Irmãos, eu estou te falando, se você não ora, você não acredita mais no inferno.
Porque orar é trabalhar. Como que Noé trabalhou? Noé sabia que a água viria. Irmãos, 60 anos trabalhando é o suficiente para tu deixar de acreditar em alguma coisa, irmão. Noé nunca tinha visto uma gota de água cair do céu. Assim como a gente nunca viu Jesus voltar do céu. Noé nunca tinha visto uma gota de água cair do céu. Mas, irmãos, ele cria de uma tal forma que todos os dias ele acordava e trabalhava intensamente, com marreta, com martelo, com serrote, dizendo: eu estou trabalhando porque eu creio que o dilúvio vai vir, e eu estou trabalhando pela salvação dos meus filhos. E como que a gente trabalha? Orando. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, se você não está orando intensamente pelos seus familiares, pela sua casa, se você tem alguém na sua família que não é salvo, você tem que dobrar o joelho e clamar a Deus: Deus, o Senhor vai voltar e eu não quero meu irmão indo para o inferno, eu não quero minha irmã no inferno, eu não quero meu pai, minha mãe no inferno, eu não quero meus filhos no inferno, todos os dias trabalhando, porque quando você ora, Deus trabalha. Orar é trabalhar em cooperação com Deus. Eu acho que a gente tem que falar menos e orar mais. Estou falando com alguém aqui? Deixa eu te contar um testemunho. Minha irmã está ali. Eu e a minha irmã desviamos. Só que Lucas 15 se cumpriu na nossa vida, porque foi o filho que foi para longe e o filho que ficou perto, mas os dois que desviaram. Crescemos na igreja. Minha mãe está ali. Crescemos na igreja. Eu desviei dentro de casa. Ou seja, eu desviei dentro da igreja. Nunca me afastei da igreja, mas me afastei de Jesus, da mesma forma. A minha irmã, uma época da vida dela, se afastou de Jesus. Se desviou. Irmãos, eu vou falar por mim, porque eu tenho certeza que minha mãe, minha avó, todo mundo. Mas eu vou falar por mim. Gente, eu orei tanto pela minha irmã. Eu orava diariamente por ela. Eu chorava diante do Senhor e eu falava: Deus, salva a minha irmã, Senhor, a minha irmã não nasceu para viver longe do Senhor. Eu me lembro que nessa época minha irmã teve um acidente de moto, misericórdia, na serra, gente, ela ralou tudo. Ela se ralou toda, quase morreu na serra, gente, aquele dia. E eu fui chorar, e eu fui: Deus, salva a minha irmã, Senhor, salva a minha irmã. E eu me lembro que um dia eu estava no meu horário de almoço. Você tem que entrar em crise, irmão. Eu estava no horário de almoço. E eu peguei, deixei as coisas ali e fui para um canto isolado e fui orar. Eu me lembro como se fosse hoje, era um campo assim grande. E eu lá naquele campo chorando: Deus, alcança minha irmã, Senhor. Salva ela, traz ela de volta. E aí, aquele dia eu caí ali naquele campo e eu chorava tanto. Gemidos de intercessão. E eu gritava, eu chorava: Deus, salva minha irmã, salva minha irmã. Pouco tempo depois ela voltou para Jesus. E hoje nós servimos a Deus juntos. E nunca mais vamos nos desviar pela graça do Senhor. Mas eu lembro que eu chorei tanto pela minha irmã, porque eu dizia: Deus, a minha irmã não pode ir para o inferno, Deus. É minha irmã, minha casa. E eu tenho certeza que estava lá minha mãe, minha avó, todo mundo orando. Mas eu estou falando por mim, irmão. Eu comprei essa briga. E o diabo está levando familiares nossos para o inferno e a gente está... Eu quero saber quem está disposto a trabalhar pela salvação da sua família de joelho. Eu quero saber quem está disposto a entrar na guerra, a se colocar entre o diabo e o inferno e falar: não vai passar. Aqui não vai passar. Nem que seja o último dia da minha vida, mas meu filho não vai para o inferno, minha irmã não vai para o inferno, meu pai não vai para o inferno. Aqui não, diabo. Porque eu vou trabalhar o quanto for necessário e construir uma arca para a salvação da minha casa. Só que, irmãos, muitas das vezes nós oramos sem fé. Deixa eu te contar uma história. Escuta aqui a história que eu vou te contar. Um pastor da Coreia chamado David Paul Yang-shu. Paul Yang-shu. Esse pastor,
estava na igreja, um dia chegou uma mãe. E essa mãe falou assim: pastor, me ajuda. Por quê? Por quê, minha filha? Conta. Olha, pastor, a nossa família está em crise. A minha filha, eu tenho vários filhos, mas a minha filha, a única filha, de repente começou a se envolver com imoralidade sexual. E a minha filha primeiro ela começou a sair com os amigos dos meus filhos. Começou a sair mesmo, dormir com eles, com os amigos dos meus filhos, tudo. Depois ela começou a dormir com os amigos do meu marido. E aí agora, pastor, ela começou a se prostituir. Só que você sabe que na Coreia, eles vivem por honra, né? Então isso é uma desgraça para a família. E irmãos, os filhos já estavam falando: mãe, a gente vai sair de casa, porque nós estamos sendo desonrados pela nossa irmã e tal, e aquilo, e só gritava com a menina, e todo mundo só brigava com ela. Ela saiu de casa, e começou a viver na prostituição, literalmente. E a mãe foi lá e falou: pastor, por favor, pelo amor de Deus, me socorre, a minha filha, eu não sei mais aonde ela está na prostituição, ela está sumida, vendendo o corpo, o que eu faço, pastor? E o pastor falou assim: filha, a oração resolve isso aí. Aí ela falou: ah, pastor, mas eu já oro por ela. Eu oro por ela, pastor, não está resolvendo. Ele falou: não, deixa eu te ensinar uma coisa. Você está orando errado. Eu vou te ensinar um princípio da oração da fé, e eu quero ensinar isso para você nessa noite. Ele falou assim: senta aqui comigo, senta aqui. Preste atenção. Ele falou assim: fecha os seus olhos. Ele falou assim: sabe qual é o problema? Que quando você ora pela sua filha, você vê uma prostituta. E você está orando por uma prostituta. Você vê tudo de ruim, toda mágoa no teu coração. Mas eu quero que você feche os seus olhos agora e volte 2000 anos atrás, na sua imaginação. Eu quero que você imagine agora a cruz e Jesus na cruz. Você consegue imaginar? Ela: sim, pastor, estou imaginando Jesus aqui. Ele falou: agora imagina o sangue de Jesus escorrendo, descendo, pingando no chão. Você consegue vê-la? Sim, pastor, estou vendo. Agora imagina ali diante da cruz, ajoelhado diante da cruz, as piores pessoas da sociedade, bandidos, pedófilos, imagina, e o sangue de Jesus pingando sobre a cabeça deles e purificando eles de todo o pecado. Você consegue imaginar isso? Ela: sim, pastor, eu sei, o sangue de Jesus perdoa os pecados. Aí ele falou: agora imagina a sua filha debaixo daquele sangue e sendo limpa e purificada. Imagina agora a sua filha salva. Imagina agora ela com vestes brancas. Não imagina a prostituta, não. Imagina agora uma filha de Deus, coberta pelo sangue de Jesus, liberta de todos os seus pecados. E ela começou a chorar, e ela disse: eu vejo, pastor, eu vejo a minha filha salva, eu vejo ela sorrindo, eu vejo ela em casa, pastor, eu vejo. E ele falou: então comece a orar todos os dias assim. Pare de orar por aquilo que é e comece a orar por aquilo que você vê pela fé. Comece a orar pela sua filha salva. Comece a orar pelo seu casamento restaurado. Comece a ver pela fé que o sangue de Jesus já purificou os pecados daquela pessoa. E ela começou a orar todos os dias, agora com alegria, porque agora ela poderia visualizar já pela fé a sua filha. E ela agora orava com alegria, e ela via sua filha chegando em casa, e ela já agradecia a Deus. E a história conta que aquela menina um dia dormiu com um homem, e acordou no outro dia de manhã, ele tinha ido embora. E aquela menina se sentiu tão vazia, tão abatida, tão suja, tão para baixo. E ela pensou assim: puxa vida, eu queria tanto estar em casa agora. E ela falou: mas quando eu vou em casa, minha mãe briga comigo, minha mãe grita comigo, mas eu vou tentar, nem que seja uma última vez, eu vou voltar para casa. Se ela me botar para fora, não tem problema. E ela chegou em casa, quando ela bateu na porta, a mãe já recebeu ela com alegria, abraçou aquela filha e falou: filha, eu te amo tanto, filha, eu tenho visto você salva, filha, você é minha filha amada, eu te amo tanto. E foi aquele momento glorioso.
E no domingo aquela menina foi para a igreja, aceitou a Jesus, foi transformada, casou, irmão. E hoje a história dela é completamente diferente, uma família abençoada, porque a mãe não desistiu de orar, mas passou a orar agora não pelo que via, mas por aquilo que cria, que o sangue de Jesus já tinha transformado aquela menina. Esse é o segredo da oração da fé, é orar visualizando aquilo que Deus já está fazendo. Fala com esse irmão que está do seu lado, ore com fé. A fé vê, amém? A fé vê. Você sabia que eu já oro pelos meus netos, e minha filha não é casada, mas eu já oro pelos meus bisnetos. Eu oro, irmão, toda oração que eu faço, eu oro, Senhor, eu já vejo, Senhor, os meus netos, aleluia, eu vejo meus bisnetos ao redor da minha mesa, aquela janta, né, aquela mesa grande, aquela casa cheia, eu falando, pelo amor de Deus, cala a boca, criançada. Mas a Bíblia diz que a minha esposa será como uma oliveira frutífera ao redor da minha casa, e os meus filhos e os meus netos estarão ao redor da minha mesa, e eu já oro visualizando. Você tem que orar pela fé, amém, irmãos? Agora, para nós terminarmos, isso é tão importante quanto orar. Preste atenção em mim. Você precisa amar incondicionalmente os seus filhos, e a sua esposa, e o seu marido, e a sua família. Aqui vai doer. Aqui vai doer só um pouquinho. Porque a gente que é crente, a gente tem muita misericórdia com quem é da rua. A gente tem misericórdia com o outro, com o pecador de fora, mas com o pecador de dentro, a gente quer ser duro, quer ser rígido. Deixa eu te falar uma coisa. Noé falhou com os seus filhos, sabia disso? Noé trabalhou pela salvação dos seus filhos. Só que teve um momento, escuta aqui o que eu vou te falar. Assim que a arca pousou na água, da água, né, pousou em terra seca, Noé saiu e plantou uma vinha, deu uvas. Ele pegou aquela uva, prensou, botou no tonel, fechou, deixou, como é que é o nome do negócio que faz? Deixou fermentar, virou vinho. E aí Noé fez, sabe o quê? Um caneco, 2 canecos, 3 canecos. Eita glória! Vamos celebrar. E Só que Noé bebeu tanto que ele ficou bêbado, completamente bêbado, a ponto do velho arrancar a roupa. Ficou pelado, irmão. Que coisa feia, né? Por isso que a gente não bebe, irmão. Por isso que crente não bebe. Entendeu? Porque bebe, se embriaga, faz essas vergonhas aí. Aprenda com o exemplo de Noé, um exemplo errado de Noé. Porque, irmão, olha que coisa interessante, né? Só uma observação aqui. Deus, ele é tão bom que Noé era amigo dele, mas ainda assim Deus fez questão de deixar o erro ali, para a gente aprender com o erro de Noé também, porque até o erro ensina, né? E Noé bebeu muito, arrancou a roupa, ficou pelado. Aí Cã, Sem, Jafé, os 3 filhos. Cã, não é cão, é Cã. Aí ele vai lá na tenda, aí tá o velho lá, peladão. Ei! Aí Cã, sem respeito nenhum, começa a rir, zombar, chama Sem, Jafé, vem cá Sem, Jafé, vem cá ver, o velho tá bêbado, tá pelado. Aí Sem, Jafé, porque irmãos, presta atenção, temos que honrar os nossos pais, amém? Sem, Jafé, sabe como é que eles vão? Descosta, para não ver o pai pelado. Eles entram descosta na tenda e cobrem a nudez do pai. Quando Noé acorda da bebedeira no outro dia, Noé fica sabendo o que o Cã fez. Desonrou ele, zombou ele. Sabe o que ele faz? O pai: eu te amaldiçoo. Olha, irmão. Noé falou assim: Cã, eu te amaldiçoo. E a partir de hoje, você nunca terá sucesso na tua vida. Você vai ser o servo dos servos de Sem, Jafé. Irmãos, a palavra de um pai tem muito poder.
Se você ver a genealogia, só saiu coisa ruim de Cã. Canaã, Geseu, Jebuseu, Erezeu, tudo, os filisteus, saiu tudo de Cã. Os inimigos de Israel saiu tudo de Cã. Mas o que eu quero dizer com isso? Noé ficou tão brabo que ele não foi capaz de amar e perdoar o filho, ele amaldiçoou o filho. E às vezes, irmãos, nós como pais e mães, nós não somos capazes de aceitar o pecado dos nossos filhos e amar incondicionalmente os nossos filhos. Nós olhamos para os erros do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, e nós queremos acusar, condenar, amaldiçoar, botar para fora, escorraçar. Eu quero te dizer, irmão, se você é capaz de orar com intensidade, você também tem que ser capaz de amar incondicionalmente. Porque os seus filhos, eles querem apenas o amor. Sim, você tem que orar com intensidade, mas tem que amar de todo o coração os seus filhos. E o seu marido e a sua esposa. Porque tem pai, tem mãe, que o filho está desviado e a única coisa que o pai e mãe falam: você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. O filho chega em casa: oi mãe, tudo bem? Tudo bem, você vai para o inferno, hein? Ô pai, queria conversar um pouco contigo. Quer conversar o quê? Você está na bebedeira, você está na bagunça, quer falar do inferno? Você vai para o inferno. Gente, o filho não consegue mais conversar com o pai, não consegue conversar mais com a mãe. Não tem um amor, não tem um carinho, não tem um abraço, só tem: vai para o inferno, você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Para com isso. Nunca resolveu. Quando eu estava desviado, eu usava calça rasgada, eu usava corrente, eu usava unha preta. Eu era treva, irmão. Tem um tempo de treva aí na minha vida. Unha preta. Eu usava unha preta. Escutava rock and roll, escutava... Como é que é o Legião Urbana. Dentro de casa, irmão, meus pais crentes, eu lá, escutando... Irmãos, quanto mais brigava, mais rebelde eu queria ficar. Mas os meus pais oravam e me amavam. Então, querido, às vezes o que o seu filho, o seu marido, sua esposa está precisando é um pouquinho mais de amor e menos de acusação. Ore com intensidade, mas ame incondicionalmente. Deixa eu te contar uma história para a gente encerrar. Quem conhece aí Smith Wigglesworth? Fiz um curso de 3 meses para falar isso. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth foi o apóstolo da fé. Um dos homens da nossa geração aqui mais usados por Deus em milagres extraordinários. Ele ressuscitou mais de 30 pessoas. Mas ele não era crente. Até os 40 anos de idade, Flávio, ele era um encanador, bêbado, que falava muito palavrão. E a esposa dele era crente. Só que a esposa dele servia e amava ele com todo carinho. E ele não queria nada com Jesus. Um dia, deu a hora do culto, ela se arrumou para ir para o culto, o Smith falou assim: você não vai para a igreja. Ela falou: meu amor, eu te respeito, eu te honro, a casa está arrumada, a janta está pronta, está tudo direitinho, eu vou para o culto. Porque apesar de te amar, eu tenho uma aliança com Deus acima de você, eu vou para o culto. Aí ele falou assim: se você for para o culto, quando você voltar, a casa vai estar trancada. Eles eram na Inglaterra. E ela falou assim: bom, faça o que você quiser. E ela foi ao culto e buscou a Deus. E quando ela chegou em casa, meus irmãos, a casa estava trancada. Sabe o que ela fez? Ela sentou do lado de fora, inverno da Inglaterra, sentou ali do lado de fora e ficou a madrugada inteira ali sentada, quase congelando. Quando deu de manhã, o Smith acordou, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ela caiu assim, congelada, né? Não morta, né? Mas quase congelada. Pá! Aí ela levantou devagarzinho e falou para ele assim: meu amor, eu vou preparar o seu café da manhã. Sabe o que aconteceu com ele?
Ele foi salvo aos 40 anos de idade e se tornou um dos homens mais usados por Deus na Inglaterra. Inclusive, uma das pessoas que ele ressuscitou foi ela. Está lá na história. Quando ela morreu, ele ressuscitou ela. Irmãos, por causa de uma mulher que orava no secreto, mas amava incondicionalmente o seu marido. Se você quer que seus filhos, sua casa seja salva, você tem que comprar a briga de oração, mas não tem que comprar a briga com ele ou com ela. A briga é com o diabo. Mas com a pessoa, ame, demonstre amor, carinho, afeto e abraço. Porque eu creio que Deus vai salvar a tua família através da tua vida. Você crê nisso? Se coloca de pé no seu lugar. Tenha uma aliança com Deus. Ore intensamente, mas ame incondicionalmente seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Mesmo que você ainda não esteja vendo, mas creia que assim como Deus salvou a família de Noé, Deus vai salvar a tua também. O desafio da semana é orar intensamente, mas amar incondicionalmente. Distribui aí para mim, por favor, diaconato. Olha, me ajuda aí, Isa. Distribui. Isso daqui é para quem quiser. Olha aqui. Nesse papelzinho aqui tem uma declaração profética. E nós vamos declarar junto todos os domingos. Mas você vai levar para casa e vai colocar no espelho do seu banheiro. Porque todos os dias quando você acordar, você vai dizer isso daqui sobre a tua família. Sobre os teus familiares, sobre o teu irmão, irmã, sobre o teu pai, tua mãe. Quem você deseja ser salvo? Sobre a tua casa. Você vai declarar isso aqui. Nós vamos fazer isso juntos agora. E você vai pegar esse papelzinho e vai botar lá no espelho do seu banheiro. E todos os dias você vai orar isso aqui. Mas nós vamos fazer juntos agora, amém? Está aqui no projetor, se você achar que está muito pequenininho, esqueceu o óculos em casa, você pode ler com a gente aqui. Os adolescentes acho que vão ter que dar um espacinho aí, senão vai atrapalhar lá. Ó. Vamos declarar juntos isso daqui? Vamos? No 3, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu tenho uma aliança com Deus. O sangue de Jesus está sobre a minha família. Por isso, não há maldições ou encantamentos que tenham efeito sobre a minha casa. Na minha casa, há paz, saúde, alegria e prosperidade. Meu casamento será sempre feliz e abençoado. Minha geração será forte, poderosa e próspera sobre a terra. Meus filhos, netos e bisnetos viverão debaixo da graça e do favor de Deus. Toda a minha casa será salva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Se aplaude a Jesus por isso. Você crê nisso? Te vejo domingo que vem, a nossa Santa Ceia e mais uma noite em nós.